moradores reclamam da onda de roubos e assaltos na região da Zona Norte. Flagrantes são registrados, nossa senhora, hora que você quiser. Deu trabalho pra gente encontrar assim, ó, tem a rodo. Câmeras de vigilância, o que fazem é o Big Brother não, Casa dos Bandidos. A insegurança e o medo já fazem parte da rotina de quem vive na região. A reportagem completa é de Jackson Silva, com produção de Felipe Ramos. Rodou. O carro branco estaciona e, em seguida, o veículo com os bandidos para ao lado. Os criminosos descem e arrancam o motorista à força. Veja que a vítima é arrastada. Nesse momento, um dos comparsas percebe que a mulher que estava no carona tenta escapar e vai atrás. Ela cai no chão. Enquanto isso, o motorista continua lutando com outros criminosos. No início da cena, um outro motorista que estava parado percebe a ação e sai do local. Logo atrás vem um motoboy que sobe a calçada e também consegue fugir. O bando, com pelo menos 6 homens, abandona o carro usado no crime e todos vão embora no automóvel da vítima. O roubo aconteceu na noite de sábado, na rua Tenente França, no Meier, na Zona Norte. Um dia antes, câmeras de segurança flagraram mais um assalto no mesmo bairro. Os relatos das pessoas que vivem aqui são assustadores. Segundo os moradores, os assaltos acontecem em diversas ruas do Grande Meier. Detalhe, os criminosos não usam apenas pistolas, até fuzis são utilizados na ação criminosa. Eles fecham a rua bem armados. E acontece com frequência. É a falta da presença da polícia, mas a polícia também não pode estar presente em vários locais ao mesmo tempo, né? Segundo dados do Instituto de Segurança Pública, só no mês de abril deste ano, os roubos no Meier subiram para 75 casos. Em comparação ao mesmo período do ano passado, houve um aumento de 49%. Em outros bairros da Zona Norte, a situação se repete. Em Cordovil, os bandidos cometem mais crimes. Nesta rua, um morador chega num carro escuro e o bando vem logo atrás. Eles roubam várias pessoas no local e saem com o veículo da vítima, que tinha acabado de estacionar. Já em Marechal Hermes, um carro branco sobe pela rua Vitor e é fechado pelos bandidos. 2 homens armados descem e rendem as vítimas. Uma mulher é revistada por um dos criminosos que leva os pertences dela. As 3 ocupantes do automóvel ficam a pé e o grupo de assaltantes fogem com o carro. A insegurança para quem dirige no Rio de Janeiro não tem hora e nem lugar. O receio de ser a próxima vítima da violência se tornou um medo constante. Eu sempre soube que há um número elevado de assaltos a condomínios, na entrada da garagem, esse tipo de coisa. Os próprios seguros aqui, os prêmios de seguros são mais elevados que em outras partes da cidade. Uma insegurança quase que total, diria eu. Conta com o Jackson Silva, que está ao vivo aqui comigo e que tem todo o escopo para falar, mesmo sem delegado hoje aqui comigo, que o Barça está preso. Ô Jackson Silva, mais do que isso, antes de você falar onde você está, nossa, que pose bonita, a câmera aberta, deve ter algum porquê. Mas mais do que isso, o principal medo nessa região é o tipo de assalto que você traz nessa reportagem exclusiva, porque é sempre aquele medo, leve o que quiser, sabe, leve os anéis, mas que fiquem os dedos. No caso dessa região, alto índice da probabilidade, nem falo, mas de se transformar no latrocínio. Primeiro, aquele momento em que você está tenso na chegada de casa, cansado e tem que ficar de olho porque o portão lentamente abre, mesmo aquele portão que é carceragem, os caras te pegam, como são essas imagens. Aqueles crimes onde as ruas da Grande Tijuca, da Zona Norte, que tem esse perfil de ruas que param, e que você tem ali a ação dos bandidos no momento em que tudo para, em que elas são ruas de pouca habilidade para se ter o escape do bandido e você cai em grandes avenidas que ele consegue a fuga. Isso sem contar com os roubos, como a gente está vendo aí, ó, no caso de arrastões, onde eles agem de forma muito rápida e trocam de carro.
justamente para continuar praticando o crime. E um detalhe, todos fortemente armados. Não é só o crime, é o perfil do tipo de crime que mais assusta nessa região, né? Olá, Isabelle Benito. Boa tarde a todos. Todo mundo sabe que a violência no Rio de Janeiro não é novidade para ninguém. Mas essas imagens mostram claramente como os bandidos atuam, principalmente em diversos pontos da zona norte da cidade. Eu estou no Grande Meia, principalmente aqui no Caxambi, onde as pessoas relataram, Isabelle, a ação dos bandidos. Olha, Isabelle, a gente já fez várias matérias sobre isso, mas assusta, não dá pra gente achar que isso é comum. Os traficantes e os bandidos chegam aqui fortemente armados. Não é um assaltante qualquer não, gente. Um bandido que chega com um fuzil é um traficante. Não pode ser um bandido qualquer. Segundo os moradores, nessas ruas dessa região, eles vêm em diversos pontos das ruas fortemente armados. Abordam as pessoas e assaltam, roubam celulares, roubam carros e muito mais. Agora, Isabelle, olha só, nessa rua aqui, a situação ficou ainda pior. Ali, naquele prédio, mostra lá, Pedro Mota, por favor. Nesse mês ainda, segundo os moradores, um morador chegou, se aproximou dali, quando os bandidos chegaram em uma moto, o outro estava lá em cima, em outra moto, observando, enquanto dois que estavam na moto abordaram o motorista. Ele estava com a esposa no banco do carona. O que aconteceu? Ela deitou no chão e ele levantou a mão, ou seja, estou rendido, e falou, ó, minha esposa está saindo, ela deitou no chão. Ele tentou conversar com o bandido, porque agora é assim, tem que saber como falar com o bandido. Olha, eu vou sair do carro, levantou a mão e a esposa deitou no chão para se proteger. Por sorte, esses bandidos não atiraram. Tem mais moradores aqui que querem falar também sobre isso. Os relatos são assustadores. Uma boa tarde para vocês. A gente está falando sobre os relatos de moradores nesta região. Os assaltos acontecem a qualquer hora do dia, né? É positivo. A gente vê através das câmeras que o pessoal mostra pra gente, que a gente está sempre aqui parado, trabalho com táxi, e vejo acontecendo realmente. Agora, Isabelle, olha só. Aí você pergunta para mim, Jackson, e o policiamento? Tem. Só que a polícia fica desse lado aqui, ó. Eles observam e vão para o outro lado. São várias ruas que são assaltadas em diversos horários. Então o policiamento fica neste ponto, eles vão para um outro lado. Então assim, é difícil, né? Você mora aqui, mas é difícil também. Assim, a polícia faz a ação dela, mas infelizmente eles estão sempre em algum ponto estratégico. Estão sempre na frente. Se tem uma viatura da polícia aqui, ele assalta na rua do lado. E é sempre da mesma maneira. Eles vêm, dois numa moto, aborda, ou atravessam um carro na rua, você vem que o carro não consegue passar, e eles descem fortemente armados e levam os pertences e o carro. Inclusive, como o morador está falando, Isabel, tem vários vídeos aí que conseguimos com os moradores que mostram a ação desses bandidos. São diversos vídeos que mostram a forma como eles agem, chegam para um morador de motos ou de carros roubados e também roubam outros carros da região, né? Exato. Os três prédios aqui têm sistema de câmera, então os porteiros da noite, tudo tem. Eles visualizam o assalto, mas não podem fazer nada, né? O cara está de fuzil, o que o porteiro de um prédio vai fazer? Não pode fazer nada, fica... Sabe o que é isso, Isabel? Olha só, o morador falando, o bandido de fuzil, gente, fuzil, em plena zona norte do Rio. Não dá pra chamar de bandido não, são traficantes. Não dá pra falar ser bandido, não, são traficantes. Aí, pode falar, Isabelle. Eu fico pensando aqui, como moradora do local e como jornalista, e não quero te botar em furada nenhuma não, tá? Mas você sabe do jeito que eu sou. Eu tô assistindo aqui como telespectadora e tô pensando assim, se eu tô assistindo um negócio desse, tô vendo você falar com os moradores, e é algo que você sabe fazer muito bem, que é ouvir histórias, e sabe do que fala porque conhece, se duvidar, conhece traficante, igual aquele
Igual o Cris lá da DRE do Dr. Marcos, que falou o nome até dele, antes do cara se apresentar lá, que eu achei aquilo. O Jackson conhece bandido que a gente nem sabe o que é, de onde vem, como vem. Mas assim, eu fico me perguntando, quem está assistindo isso, sabe que são os mesmos bandidos, sabe onde tem a rota de fuga, sabe o que acontece? A primeira pergunta que faz é assim, mas e a polícia fala o quê? Mas e a polícia diz o quê? A gente, como jornalista, foi atrás da polícia? A gente pediu o delegado para falar sobre isso? A gente foi além do que mostrar o terror? Porque mostrar o terror que está passando o morador da Tijuca, do Grande Meier, de quem mora ali no Engenho de Dentro, na Zona Norte por si só, na Vila Isabel, a gente está mostrando. Aí o cara bota a cara e fala. Mas assim, a gente foi atrás do comandante do batalhão, a gente perguntou. A gente foi atrás do delegado diante com essas imagens, pegou um tablet e mostrou, delegado, são esses os crimes aqui. O que sua delegacia distrital está fazendo em relação a esse tipo de crime? A gente fez isso como jornalista? Vamos ser bem sinceros para o nosso povo. Porque se a gente não fez, dá tempo de fazer ainda, né? Se a gente não fez, dá tempo da gente fazer ainda. Para a gente trazer a resposta. Porque o homem que está falando com você aí, ele está se expondo. Você está se expondo, a gente está mostrando, mas a gente vai até um ponto. Aí quem tem que estar fazendo policiamento tem que dar resposta para o povo e quem está atrás de uma delegacia como essa, que está acontecendo tudo isso, que a população está insatisfeita, tem que falar. Porque eu sei de onde vem a vagabundo, você também sabe, imagina a polícia. Isabelle, você tem toda a razão, é isso. O nosso dever como jornalista é cobrar das autoridades, sobretudo de segurança pública. Não só o morador, mas outros moradores também sabem que as pessoas, os bandidos que assaltam aqui, são de comunidades próximas, né? Ou seja, aqui tem o Complexo do Lins, tem também o Complexo do Alemão e outras comunidades próximas daqui. Ou seja, todas dominadas pelo Comando Vermelho, Isabelle Benedetto. Então, deixa eu te fazer de novo a pergunta. A gente ainda não... Ou então vou fazer para o meu editor-chefe, Maurício Mena. A gente cobrou a polícia? A gente ligou para o delegado? A gente ligou para o chefe do batalhão? Vamos ser sinceros com o nosso povo. Quem produziu fez isso? Se a gente... Então, a gente vai continuar, em nome do nosso dever de SBT Rio, e em nome da nossa característica da alma do SBT Rio, Jackson, você que tem todo esse contato com essas fontes, pega a sua reportagem hoje, até melhor então, porque esse senhor deu a cara, aí é o Comando Vermelho, e ele falou com você, você deu a cara que entra na favela. Pega essa sua reportagem, bota no teu telefone, alguém dá, hoje quem tá é a nossa querida Lud Acessível, que tá no digital. Manda agora pro seu celular, eu vou te liberar e você marca com o delegado pra gente ter uma sonora pra esse povo que você tá ouvindo aí. Pra amanhã, nesse mesmo horário, promete pra esse senhor que a gente vai ter o delegado, o chefe do batalhão, para saber que isso está acontecendo, porque isso é um trabalho de investigação feito pelo Felipe Ramos, que bota numa reportagem exclusiva com Jackson Silva imagens do qual tem muito mais, para a gente saber. Porque não basta a gente mostrar e o delegado não responder. O delegado da área, ele tem o dever de responder se existe uma atuação, qual é a atuação, mesmo que for uma resposta genérica, do qual o Jackson Silva não aceita, ele continua perguntando. E a Polícia Militar vem aqui comigo, o batalhão, comandante do batalhão da área, está convidado por mim agora a estar ao vivo amanhã, de onde ele estiver, para a gente mostrar, mandar no WhatsApp dele e ele dar uma resposta para esse senhor que está aí do teu lado, para os moradores, porque é assim que o jornalismo funciona. É assim que a alma SBTista funciona. É assim que o SBT Rio conquista. Não é só mostrar, falar. É falar, então, doutor, preparei uma reportagem que eu tinha 200 vídeos com ação parecida. Eu tenho o senhor dono daquele comércio que conta exatamente como o porteiro do prédio dele
vê os bandidos agindo. E aí, doutor, seus inspetores já viram isso? O que o senhor está fazendo com isso? O que o senhor está trabalhando com isso? O senhor pode me responder para o pessoal do Meier, do Grande Meier, da Zona Norte? Como que a Polícia Civil está trabalhando? Oi, o comandante do batalhão, tá vendo essas imagens aí? Então, a gente perguntou pro pessoal de lá e o porteiro que vê o bandido agindo, ele vê o número de bandidos agindo, ele não pode fazer nada. Mas ele vê o comandante, ele não vê ninguém do batalhão da área. Por que que não tem policiamento? Tem policiamento? Se eles não responderem pra gente, quiserem aparecer, não tem problema. Mas essa apresentadora não vai ler nota pronta. Nota pronta de questionamos a polícia que faz mapeamento, ronda ali naquela região, aí já vai pra parte boa. Tantos fuzis foram apreendidos esse ano, isso eu não quero. Eu não quero. Porque para esse comerciante que deu a cara, não vale de nada. Se o delegado falar, temos aqui a mancha criminal, sabemos que os bandidos vêm do Complexo do Lins, não me adianta de nada, porque eu já sei disso. Eu sei disso, entendeu? Então, assim, vamos trabalhar com jornalismo na veia. Vamos pegar... Já que tá me ouvindo? Amanhã, se te mandarem fazer qualquer coisa, já vou te liberar agora, você vai direto ligar pro delegado, ver se ele pode te atender, mostra a sua reportagem e a resposta. Você pega, liga pro batalhão e eu entro ao vivo com o cara do batalhão, pra você não precisar, mas se ele quiser te dar entrevista também. Beleza? Combinado? Certíssimo, Isabelle Benítez. Vamos dar uma resposta para quem mora aqui e para outros moradores também da Zona Norte do Rio, tá? Deixa comigo, amanhã teremos essa resposta.